que a Globo não libera o sinal dos seus jogos da TV aberta na internet toda a rodada, como faz o SBT na Libertadores? Essa e outras perguntas estão aqui respondidas no quadro Alan Explica de hoje. Muito bem, pessoal, podem continuar mandando as suas perguntas, as suas dúvidas em qualquer ponto aqui do canal com a hashtag Alan Explica. Não se esqueça de escrever certinho o hashtag Alan Explica do jeito que apareceu para vocês aí no GC. A gente vai passar por algumas reformulações no canal nos próximos dias, prometo que serão notícias boas, mas de qualquer maneira esse quadro vai continuar, seja em qualquer dia da semana. Então vamos começar com a pergunta que abriu o título do vídeo, porque essa é uma dúvida que muita gente tem e que eu vou sintetizar a partir de agora na pergunta que foi enviada pelo Israel Barreto. Alan, o SBT sempre mostra no seu site ao vivo os jogos da Libertadores que ele transmite na TV aberta. Por que a Globo não faz isso nos jogos do Brasileirão no seu site do GE? Pois é, Israel, por um simples motivo. Vamos pensar uma coisa. Quando o SBT pega uma rodada de fase de grupos de Libertadores, um jogo é do SBT do Rio de Janeiro e outras partes do Brasil. Um jogo do Flamengo, por exemplo, o time que está aqui no cenário hoje. E o SBT de São Paulo tem um jogo do Corinthians. O SBT abrindo os dois jogos de graça na internet está prejudicando quem exatamente? A ESPN e a Comebol TV, porque provavelmente esses jogos estariam um na ESPN e o outro na Comebol TV. Quando um jogo do Flamengo passa para todo o Brasil, menos o estado de São Paulo, significa que em São Paulo ele seria exclusivo daquele canal pago que está mostrando, seja ele a ESPN ou a Comebol TV. Da mesma forma, o resto do Brasil, que não tivesse o Corinthians no SBT, teria uma exclusividade, por exemplo, da Comebol TV. Então o que acontece? O SBT não está nem aí para a ESPN, muito menos para a Comebol TV. Ele abre esse sinal para ter uma oportunidade aí para que todo mundo possa acompanhar esse jogo em qualquer região do Brasil. Agora, a Globo no Campeonato Brasileiro é outra história. Se ela tem também Flamengo jogando com geração da Globo Rio e Corinthians jogando com geração da Globo São Paulo, essas partidas, onde elas não estão sendo exibidas em TV aberta, são exclusivas do Premier. Então quem a Globo estaria prejudicando se ela colocasse os dois sinais no GE? Ela mesma, porque ela é a dona do Premier. Ela tem que vender pay-per-view. Por isso, quando a gente fala que cada rodada do Campeonato Brasileiro pode ter até 3 jogos em TV aberta, na prática, para você que tá aí, é apenas um, porque a Globo não vai exibir esses jogos de uma outra forma. Ela vai, no máximo, colocar um jogo para São Paulo e outras partes do Brasil, outro para o Rio de Janeiro, também com outros estados acompanhando, e um regionalizado quando acontece. Se a Globo abrisse esses 3 jogos de graça para qualquer lugar do Brasil na internet, ela estaria prejudicando um produto que ela vende, que tem a exclusividade dessas partidas de acordo com a região onde eles não são mostrados, que é o Premier. Então é muito claro, a Globo não vai atrapalhar as vendas do pay-per-view abrindo um jogo. O SBT não tá nem aí se você vai assinar a ESPN ou a Comebol TV. Para ele tá tudo bem abrir esse sinal. Ainda nessa linha tem uma pergunta do Noxus. Por que a Globo desistiu de transmitir jogos no GE, igual fez em Corinthians e Atlético Paranaense em 2019? Bom, em 2019 era uma outra situação, né? O Atlético Paranaense era o único time que tinha sobrado sem contrato com o Premier, o Palmeiras demorou 5 rodadas, mas assinou, com TV aberta e Premier também, enquanto o Furacão tinha vendido para a Globo apenas os direitos de TV aberta, que a gente fala assim de TV aberta como uma maneira mais coloquial, né? O certo é sinal aberto. Na TV por assinatura, o Atlético tinha vendido para o Esporte Interativo, que hoje é a TNT Sports. E no pay-per-view não havia acordo nenhum. Não tinha lei do mandante, o Atlético não podia fazer os seus jogos como faz hoje no Furacão Live, então cada jogo do Atlético Paranaense que não fosse aproveitado na TV aberta e nem fosse do Esporte Interativo acabaria ficando no escuro, porque ninguém poderia transmitir. Então, como foi o caso, por exemplo, de Atlético Paranaense e Grêmio, a Globo fez uma transmissão exclusiva para o GE, porque assim ela usava os direitos de transmissão do Atlético de graça, era uma transmissão que não tinha cobrança, então era de sinal aberto, e não deixava essa partida ficar no escuro como tantas outras ficaram. Só que isso fez com que o Atlético Paranaense fosse o time com o maior número de transmissões em sinal aberto no Brasileirão. Ele teve praticamente metade dos seus jogos exibidos dessa forma, e a gente sabe que no contrato atual, quanto mais jogos você tiver na TV aberta, mais dinheiro você ganha daquele chamado bolo de transmissões. Então o Atlético Paranaense, ao não vender o pay-per-view para a Globo, acabou se beneficiando e ganhando muito dinheiro do bolo de TV aberta. A Globo percebeu isso e, claro, cortou em 2020, né? Hoje não há mais essa necessidade de abrir jogos no GE a todo instante, mas algumas vezes a Globo faz ainda quando o Atlético Paranaense não vai estar no pay-per-view, porque ele joga como mandante, ele vai estar no Casimiro e no Furacão Live. Mas a Globo, ela só não pode transmitir em sinal aberto no estado do Paraná. Ela sabendo que vai mostrar um Atlético Paranaense e Corinthians, por exemplo, para São Paulo e mais alguns estados só, e outra parte do Brasil fica com o jogo de cariocas, ela vai abrir o sinal desse jogo sim para todo o Brasil, menos o estado do Paraná no GE, por meio de geolocalização, ela faz esse bloqueio só para os paranaenses,
e assim não deixa o jogo ficar exclusivo do Casimiro, do Furacão Live, e também aproveita para preencher essa lacuna de quem é assinante Premier que ficaria sem aquele jogo. Mais uma sobre Globo no Brasileirão, agora trazida pelo Felipe Silva. Por que a Globo transmite, por exemplo, Avaí e Chapecoense pelo Campeonato Catarinense para o estado de Santa Catarina, mas nunca transmite um Avaí Cuiabá no domingo às 4 da tarde? Completamente diferente, porque o Campeonato Estadual na Globo, ele tem um espaço fixo na grade, né? Hoje em dia não mais tanto porque não tem Paulistão e nem Carioca. Hoje cada emissora afiliada pode fazer a compra do seu campeonato e exibir sábado à tarde, até de dia de semana de tarde rolou nessa temporada 2022 com o Gauchão, né, e o Campeonato Mineiro também. Nos estaduais, portanto, a Globo faz uma regionalização muito maior. Já no Brasileirão, é o que eu expliquei na primeira pergunta, né? A Globo tem direito a 3 jogos por rodada do campeonato, sendo que um vai ser gerado pela Globo São Paulo, outro pela Globo do Rio de Janeiro, e esse terceiro, que deveria ser usado toda a rodada, mas não está sendo, serve para regionalizar. Você pegar, por exemplo, um Internacional contra a Fortaleza e mostrar na TV Verdes Mares e na RBS TV. Não vai fazer esse tipo de coisa. Raramente vai rolar um Avaí Cuiabá só para transmitir na NSC TV e na TV Centro-América. A Globo não vai usar uma cota nacional de um projeto que é nacional para colocar 2 times tão regionalizados assim, que não vão trazer o retorno para os anunciantes da mesma forma. Então, por isso, acaba tendo essa questão da regionalização incluída no pacote, mas que não está sendo muito usada exatamente para preservar as exclusividades do Premier, ou seja, ela ganha mais dinheiro com a venda do pay-per-view do que se ficasse abrindo jogos desse time em TV aberta. Uma de Fórmula 1 agora, do Paulo Santiago de Lima. Por que no meio de uma corrida passa um comercial e fica em tela dividida? Não era para ser proibido e aparecer apenas no intervalo? Mas proibido por quem exatamente, né? Você citou aqui um jogo também no meio da pergunta. Na Copa do Mundo isso não pode ser feito. A FIFA proíbe qualquer tipo de mancha na imagem. A Globo não pode nem, se morrer o Papa, se morrer o presidente da República, se morrer alguém muito importante, a Globo não pode nem dividir tela. Em 2010, por exemplo, a Globo não pôde mostrar em tempo real a história da prisão do goleiro Bruno, porque ela estava transmitindo um jogo de Copa do Mundo e a FIFA não permite esse tipo de coisa. A Globo deixou de transmitir uma partida da Copa das Confederações em 2013 aqui no Brasil, porque ela não poderia fazer tela dividida com as manifestações de rua que estavam rolando no mesmo tempo no nosso país. Ou seja, é uma dificuldade a mais. Agora, no caso da Fórmula 1, no caso dos outros campeonatos, não há essa proibição. Inclusive, a Fórmula 1 na Band é uma coisa que a gente até tem que destacar aqui. A Liberty Media, que é a dona dos direitos de transmissão, que é em tese quem faria essa proibição, ela recebe metade do valor de cada uma das cotas que a Band vende para o mercado publicitário. Ou seja, é do interesse da Liberty proibir esse tipo de coisa? Não é, né? Porque ela tá ganhando dinheiro. Então varia muito de campeonato para campeonato. Nos campeonatos da FIFA você não vai ver isso acontecer, mas nos outros torneios que não colocarem essa exigência no contrato, isso vai ser liberado tranquilamente. Ainda mais quando a detentora dos direitos de transmissão leva um valor em cima da cota, como está acontecendo com a Band e a dona da Fórmula 1. Agora uma do Igor de Oliveira. A primeira pergunta que ele aparece ali na imagem eu já respondi num vídeo aqui do canal, que é sobre a Libertadores de 2008, mas ele manda a segunda ali. Por que a final da Libertadores de 2006 teve 2 narrações? O Kleber Machado narrou para a parte do Brasil e o Luiz Roberto narrou para outra parte. Pois é, porque a Globo naquele dia teve uma situação bastante bizarra. Internacional e São Paulo disputaram a final da Libertadores da América em uma quarta-feira normal de Campeonato Brasileiro. Tinha jogo do Corinthians, tinha jogo do Flamengo e a Record ficou com a exclusividade dessas partidas. Então, ela era uma ameaça no Ibope e tal. Eu nunca cheguei a ver muito claro o número de audiência, mas eu sei que eles não ameaçaram. Por mais que tivesse Flamengo e Corinthians jogando na Record, a Globo não teve problemas com a audiência na final da Libertadores. Então, o que aconteceu? Colocaram o Luiz Roberto para fazer uma transmissão mais focada em dividir tela e atenções com os lances que saíam no jogo do Flamengo, assim as pessoas não precisavam sair para a Record para ver o que estava rolando, a Globo atualizava praticamente em tempo real o que estava rolando no jogo do Flamengo, e o Kleber Machado fez uma transmissão para São Paulo para atualizar o que estava rolando no jogo do Corinthians. Então era para isso, para não perder na audiência para a Record, para não ter essa fuga de corintianos e flamenguistas com os outros jogos no mesmo tempo. Pelo que eu sei, eu não tenho os números completos desses jogos, mas a Globo ganhou com tranquilidade da Record. Como eu falei, continue mandando as perguntas aí na hashtag Alan Explica em qualquer vídeo aqui do canal, beleza? Esse é o blog do Alan Simon, é você dentro da mídia esportiva.